E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Localizada no extremo nordeste da África, em região desértica, a civilização egípcia floresceu às margens do rio Nilo, beneficiando-se do regime de cheias. As abundantes chuvas durante certos meses do ano na nascente do rio ao sul provocam o transbordamento de suas águas e o consequente depósito do humus fertilizante em suas estreitas margens. Ao final do período de cheias, o rio volta ao seu leito normal e as margens naturalmente fertilizadas tornam possível uma rica agricultura. Contudo, diante do aumento populacional do Neolítico, tornaram-se necessárias obras hidráulicas, como a construção de diques e canais para o cultivo agrícola. Estudos e pesquisas arqueológicas e históricas apuraram que a organização do trabalho às margens do Nilo, a construção de diques e outras obras foram realizadas inicialmente pelas coletividades locais e regionais, conhecidas como nomos. Mais tarde, ficaram a cargo de uma estrutura governamental mais complexa, a do faraó. Mas estima-se que uma das principais e primeiras cidades surgidas na região do Nilo foi Madi, em cerca de 3500 a.C. Os estudos arqueológicos no sítio, que fica a 15 quilômetros ao sul da cidade do Cairo, indicam evidências de abrigos e cabanas, estruturas administrativas, silos de grãos como trigo e cevada, caixas de armazenamento feitas com tijolo de barro e locais de sepultamento. Também foram encontrados cobre e betume, que assim como os grãos, eram utilizados para as trocas comerciais na antiguidade. Essas evidências, que mostram uma sociedade organizada e hierarquizada, levam a crer que Madi foi um importante centro comercial. O cobre era utilizado na fabricação de diversos objetos, e o betume era valorizado por se atribuírem a ele poderes curativos, além de ser utilizado na mumificação. Outras duas cidades surgidas no mesmo período de Madi e também no Vale do Nilo foram Hierakonpolis e Nagada, que ficavam próximas uma da outra e se tornaram muito importantes nas relações comerciais com as vilas vizinhas. Acredita-se que Nagada se desenvolveu como núcleo urbano por causa de sua associação com algum culto religioso ou santuário, tornando-se centro de ligação entre as vilas, provavelmente organizadas em torno de clãs. Era o espaço para troca de excedentes, de comida e de atividades comerciais entre os aldeões próximos. Assim, deve ter ocorrido com uma série de outras cidades que iam surgindo no Vale do Nilo, estabelecendo-se em terras férteis e relacionando-se com centros urbanos próximos. Entre as cidades egípcias, Abidos se tornou um centro importante ao dominar uma grande região no delta do Nilo, 2 séculos antes de Mênfis, atual Cairo, tornar-se a capital do Egito unificado. Em outros períodos, Núbia, Tebas, Karnak também se destacaram e no final do chamado Egito Antigo, Alexandria teve o seu momento de glória. Vários estudiosos do Egito Antigo apontam que o Estado egípcio foi precedido por intensa urbanização. As atuações dos nomarcas, aqueles chefes dos nomos, a expansão das atividades agrícolas, graças às obras de irrigação e drenagem, e as seguidas disputas regionais contribuíram para a fusão dos nomos, originando por volta de 3500 dois reinos, o Alto Egito, no sul, e o Baixo Egito, no norte, na região do delta do Nilo. Séculos depois, perto de 3200 a.C., deu-se a unificação do Estado egípcio, o primeiro reino unificado de que se tem conhecimento na história. A sede inicialmente foi a cidade de Tinis e mais tarde Mênfis. Ao que parece, foi um chefe do Alto Egito que uniu os dois reinos, subordinando os cerca de 40 nomos e tornando-se o primeiro faraó. Há dúvidas sobre o seu nome, tendo sido mais comumente atribuídos os nomes Menés ou Narmer em grego,
O nome Menes aparece em alguns registros como a Lista Real de Abidos e o Papiro de Turim. Mas a sua existência, assim como sua identidade como Narmer, não foi confirmada por nenhum achado arqueológico. Como que esse povo se organizava? Como que era a economia? Como que era a cultura? A economia egípcia apoiava-se na servidão coletiva. Os camponeses eram obrigados a realizar grandes obras de irrigação coordenadas pelo Estado, além de construir depósitos de armazenagem, templos, palácios e monumentos funerários. O trabalho era feito quase sempre na época das cheias do Nilo, quando as atividades agrícolas eram interrompidas temporariamente. O Egito era um grande produtor de cereais, em especial o trigo e o algodão, o linho e o papiro. Os egípcios também criavam cabras, carneiros e gansos, e o rio oferecia a possibilidade da pesca. Praticava-se o artesanato e a produção de tecidos e vidro. A indústria de construção naval era também significativa. Já a sociedade egípcia era bastante rígida. Com o início do período dinástico na história egípcia, o Império Egípcio, a partir da unificação, o faraó passou a concentrar todos os poderes e a maior parte das terras, sendo considerado um deus vivo. Configurou-se assim uma monarquia teocrática. O governante se impunha como o supremo senhor do Egito, exercendo o papel de chefe de um estado centralizado. Controlava a economia do país, com funcionários que administravam templos, terras, homens, barcos e rebanhos, cobravam tributos e trabalhos. Embora os nomarcas, que acumulavam grandes riquezas e tinham um importante poderio regional, tenham em alguns momentos disputado esse poder com os faraós, eles acabaram passando a atuar como representantes do poder central, administrando as aldeias e cidades, arrecadando impostos e fazendo cumprir as decisões do faraó. Logo abaixo dos nomarcas, na hierarquia, vinham os sacerdotes, os grandes burocratas e os chefes militares. Em seguida vinha a baixa burocracia, formada pelos escribas, que são conhecedores da complexa escrita hieroglífica e responsáveis pelos registros administrativos. Nessa camada intermediária figuravam também os comerciantes, que ganharam mais expressão no período conhecido como Novo Império, iniciado com o fortalecimento do Egito após a expulsão dos Hicsos, que dominaram boa parte da região antes de 1580 a.C. A base da sociedade egípcia era formada pela grande massa de camponeses. Os camponeses e artesãos tinham de pagar tributos e servir ao faraó, por meio do trabalho compulsório em campos, oficinas, minas e obras públicas. Eventualmente havia também escravos capturados nas guerras, embora essa categoria social não tivesse grande importância no sistema econômico egípcio. A religião egípcia foi muito importante para a manutenção da ordem existente e, portanto, do domínio dos camponeses pelo Estado. O culto era politeísta, resultado da diversidade de nomos que, fundidos, deram origem à civilização egípcia. Alguns dos deuses eram Amon-Ra, Osíris, Ísis, Sete, Horus, Anubis, Apis. Com o faraó Amenófis IV, que governou entre 1377 e 1358, foram realizadas profundas reformas de cunho político e religioso. Templos foram fechados e bens foram confiscados, valorizando o culto monoteísta do deus Atom, representado pelo círculo solar, em lugar do politeísmo tradicional centralizado principalmente no deus Amon-Ra. O faraó egípcio teve o seu nome mudado para Akhenaton, Eknaton, aquele que adora Atom. E foi fundada uma nova capital próxima de Tebas, chamada de Akhetaton, que é o horizonte do disco solar. A longo prazo, porém, essas reformas não vingaram, ao que parece por causa das crenças tradicionais e da impopularidade da nova religião.
Com a morte de Amenófis IV e sucessão por Tutancâmon, a religião tradicional politeísta foi restabelecida. Como os egípcios acreditavam em vida após a morte e no retorno da alma ao corpo, cultuavam os mortos e desenvolveram técnicas de mumificação para conservar os cadáveres. Os corpos ficavam no túmulo junto com tudo que seria utilizado no retorno à vida, como alimentos, utensílios, joias, objetos pessoais e afins. No caso dos faraós, os corpos mumificados ficavam protegidos nas pirâmides, imensas construções repletas de passagens e câmaras para impedir a ação de saqueadores de túmulos. As técnicas desenvolvidas para a construção de templos religiosos e funerários, as pirâmides, por exemplo, e as obras hidráulicas, por sua vez, significaram um grande avanço da arquitetura e da engenharia. O interesse em ciência demonstrado pelos egípcios é bastante claro em seus estudos de astronomia, que resultaram na criação de um calendário solar composto de 12 meses de 30 dias. Com relação às artes, não se pode negar sua conotação religiosa. A pintura egípcia, destinada à representação de deuses, faraós e da nobreza em geral, caracterizava-se pela falta de perspectiva. Tudo era representado no mesmo plano, sem ideia de profundidade. Na escultura, muitas vezes monumental, as linhas eram rígidas e perfeitamente simétricas. Na literatura, cultivava-se a poesia. Uma das peças mais famosas foi o Hino ao Sol, composto por Amenófis IV. O texto, que a gente pode ver aqui do lado, faz uma reflexão sobre o papel da arte para reforçar as relações de poder. A escrita egípcia desenvolveu-se de 3 formas. A hieroglífica, considerada sagrada, mais antiga e composta de mais de 600 caracteres. A hierática, que é uma simplificação da hieroglífica. E a demótica, mais recente e popular, formada por cerca de 350 sinais. A longa história egípcia tradicionalmente tem sido dividida em 3 grandes períodos. O Antigo Império, de 3.200 a 2.300 a.C., o Médio Império, de 2000 a 1580 a.C., e o Novo Império, de 1580 a 525 a.C. Em seus quase 3.000 anos de história e de revoltas, conquistas e invasões estrangeiras, o Egito foi governado por faraós de 26 dinastias. O declínio final do império se deu com a invasão dos persas, em 525 a.C., comandados por Cambises, filho de Ciro e rei da Pérsia, entre 530 e 522 a.C. Os persas derrotam os egípcios na Batalha de Pelusa e conquistam aí definitivamente a região. A partir daí, o Egito foi dominado por vários povos durante pelo menos 2.500 anos, tendo se tornado sucessivamente província do Império Persa, território depois ocupado por macedônios, romanos, árabes, turcos e ingleses. Essas últimas invasões tiveram grande efeito sobre a cultura egípcia, sobretudo o domínio macedônico, que abriu caminho para as ideias gregas. Esse domínio instaurou no Egito uma dinastia de origem macedônica chamada Ptolomaica ou Lágida, a qual pertenceu Cleópatra, uma das personagens mais famosas da história antiga. Cleópatra ocupou o trono em 51 a.C., depois da morte do pai, o Ptolomeu XII. E no trono, Cleópatra ficou até a sua morte, em 30 a.C. O filho de Cleópatra, com o ditador romano Júlio César, foi o último rei ptolomaico. Depois desse período, o Egito caiu sob domínio romano e mais tarde árabe, domínios que introduziram elementos culturais cristãos e muçulmanos, respectivamente. Mas e os outros povos dessa região? Quem são? Esse é o assunto da próxima aula. Até mais.